Fala, gente, tudo bem com vocês? O jogador que irritou Renato Portaluppi. O jogador que tirou do sério o Renato. Não só o Renato, os jogadores que estavam em campo. Eu presenciei a cena e quero compartilhar com vocês tudo o que aconteceu durante os 15 minutos que ele ficou em campo. Você tá careca de saber de quem eu tô falando? Do Natan Fernandes. O que o Renato tentou fazer para ele, mostrar para ele? O que os jogadores procuraram? E o que acontece com o Natan fora de campo? Porque tá claro que o Natan não tem um problema no futebol. Futebol ele tem. O problema é fora de campo. E o fato que aconteceu que pode atrapalhar o futuro dele. Porque a gente busca explicações sobre o futebol do Natan Fernandes que desapareceu. E tem fatos fora de campo que podem ajudar a explicar e nós vamos contar aqui no canal. Vamos nessa, vamos juntos, lembrando sempre que estamos rapidinho, né, com a Betano, a grande parceira do Careca, vem junto! Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, agora os jogos da seleção, a data FIFA, eu sei, eu também não gosto da data FIFA, mas é legal ver o Brasil e outras seleções, então a Betano tá aí para tu se divertir. Não tem cadastro ainda? Se cadastra com o meu código, que é careca de saber. Se no primeiro depósito tu botar 50 pila, tu ganha até R$1.000 de bônus. Aproveita, ó, primeiro cadastro, colocou R$50, pode ganhar até R$1.000 de bônus usando o meu código careca de saber. Gente, vamos começar pelo último fato. O Natan Fernandes foi colocado pelo Renato em campo no segundo tempo, e aqui eu quero destacar uma coisa. Quando o Renato coloca o Natan, o Grêmio já estava sendo pressionado pelo Atlético Mineiro e estava com 1 a menos. Com o Natan em campo, o Grêmio ficou com 2 a menos. Impressionante o que aconteceu com o Natan Fernandes nesse jogo. E eu defendo o Renato na questão dele colocar o Natan e tirar, porque o Natan estava de corpo presente, mas a cabeça não estava no jogo. O Renato, por várias vezes, faz assim, ó, para chamar o Natan Fernandes. E o Natan não vira para ele. A ponto de o Renato chamar o João Pedro e fazer sinal assim, ó. Faz sinal assim, ó. Vai lá e conversa com o Natan, cabeça a cabeça. O João Pedro, lateral direito, vai lá e conversa com o Natan Fernandes, para ele se ligar no jogo. Tem um escanteio em que o Natan volta para defender e o Marquezinho vai lá e também tenta orientar o menino, mas não deu. O Natan não conseguiu atacar, o Natan estava fora de posição, o Natan não acompanhou o lateral, o Natan estava perdido em campo. Parecia um menino de 12 anos jogando entre os adultos sem saber muito o que fazer. Esse é o Natan Fernandes, que tem 19 anos e já mostrou para todo mundo que tem muito futebol. Aliás, o Natan estava na frente do Gustavo Nunes e o Gustavo passou ele. E aí tem um ponto importante que eu vou chegar. Mas aí nós vamos ter que voltar um pouquinho mais. Então o desespero do Renato com a conduta do Natan Fernandes, que não atacou, não marcou, não entendeu a função tática dele e foi tirado com 15 minutos de jogo, que ele ficou. E aí depois ele foi substituído, o Grêmio acabou perdendo, mas o Grêmio que já estava com 1 a menos ficou com 2. Então o Grêmio não jogou com 10, o Grêmio jogou com 9 durante 15 minutos. Isso ajuda a explicar a derrota também. Tem o erro do Renato nas trocas, tem o erro dos jogadores e também a arbitragem, que poderia ser mais favorável, né? Ela foi desfavorável para o Grêmio. Mas vamos lá. O que acontece com o Natan Fernandes? O Natan Fernandes tem um jogo emblemático que é contra o Estudiantes. Ele sai do banco de reservas, o Gustavo Nunes faz uma arrancada, toca para o meio e ele faz o gol. O Natan Fernandes tem 2 episódios depois disso, que ele nunca mais jogou bem. Primeiro episódio. O Grêmio perde para o Flamengo no Maracanã por 2 a 1. E o Marcos Braz, o dirigente do Flamengo, vai lá conversar com o Natan Fernandes na saída para o ônibus. É tirada uma foto, o flagrante, e ficou até uma crítica para a direção do Grêmio. Pô, como é que deixa um menino para os tubarões assim? Porque o Marcos Braz estava ali, conversando com uma joia do Grêmio, o Natan Fernandes. O que o Marcos Braz queria? Depois veio a informação de que o Flamengo tinha tentado contratar o Natan Fernandes lá em 2023, quando ele ainda não tinha estourado tanto no Grêmio assim, e só não teria ido porque acabou se machucando. Então o Flamengo já estava de olho no Natan Fernandes, que veio do Rio de Janeiro para o Grêmio. O Natan veio muito novo, o Natan veio com 11 anos de idade para o Grêmio. Mas o Flamengo sempre acompanhou o Natan Fernandes e sim, tentou tirar o Natan do Grêmio, mas o Grêmio não deixou e passou. Então ficou aquela coisa, o Marcos Braz só foi contar essa história pro Natan, foi dizer que queria ter contado com o jogador e tal.
E depois vem uma outra história, que isso mexe tudo com a cabeça dele. O Natan ganhou de presente uma chuteira do Neymar. Foi uma ação da Puma, em que o Neymar usa essa chuteira e ele é convidado pela Puma, que é a fornecedora de material esportivo, para dar para jovens jogadores do Brasil. Ele deu para o do São Paulo e para o Natan Fernandes. Tudo isso mexe com a cabeça do jogador. O dirigente do Flamengo que fala que tentou contratar ele, mas não conseguiu. A chuteira que o Neymar dá de presente. Coincidência ou não, e eu não acredito nessa coincidência, o Natan não conseguiu mais jogar. Essas questões fora de campo pesam. E tem mais uma aí. Como o Gustavo Nunes conseguiu passar na fila, passar na frente dele, em termos de time e de protagonismo, o Gustavo foi vendido e rendeu ao Grêmio 12 milhões de euros, cerca de 74 milhões de reais. Com a venda do Gustavo Nunes e com a venda de outros jogadores, como Ferreira, Galdino, o Grêmio bateu a meta. A meta, que é de 90 milhões de reais em venda de jogadores. O Grêmio estipulou, olha, nós precisamos 90 milhões de reais este ano em venda de jogadores para a gente conseguir cobrir as despesas. Praticamente com o valor do Gustavo, o Grêmio já bateu esse valor e aí somaram com outros, Galdino e outros meninos e outros jogadores que saíram, o Grêmio passou para mais de 100 milhões a meta. Então o que acontece? O Grêmio não tem pressa, o Grêmio não tem necessidade de vender o Natan Fernandes. E o Natan, a gente sabe, o sonho dele é ir para a Europa. Ele já falou isso em entrevistas. Só que agora, o Grêmio não está interessado em vender o Natan Fernandes, por mais que ele tenha interesse. Recentemente chegou uma proposta de uma equipe da segunda divisão da Inglaterra, o Burnley. Você já ouviu falar dessa equipe? Eu tinha ouvido falar, olha, muito pouco, é da segunda divisão da Inglaterra. A proposta indecente dos caras foi a seguinte, eles ofereceram pegar por empréstimo o Natan, de graça, tá? E aí, se ele jogasse 50% dos jogos, se ele fizesse tantos gols, eles eram obrigados a comprar o Natan Fernandes por cerca de 10 milhões de euros, 62 milhões de reais. Cara, só um pouquinho, né? Os caras iam levar de graça o Natan, e aí se ele não jogasse tanto, se ele não fosse protagonista, eles devolviam. Se ele fosse protagonista, eles tinham que comprar. Um negócio assim não se faz, ainda mais com o Natan Fernandes, né? Então, obviamente que o Grêmio disse não. Não tem negócio, né? O Natan Fernandes queria ir para o Burnley, da segunda divisão da Inglaterra? Claro que não, mas ele quer ser vendido. E o Grêmio não vai vender. Não tem a necessidade. O Natan Fernandes, ele precisa reencontrar o seu caminho. O Renato é bom nisso. Só que agora, o Natan Fernandes, ele perdeu pontos preciosos com o técnico e, obviamente, ele deu um recado para o mercado, o Natan, de que tem coisas erradas. Porque um jogador jovem que entra no segundo tempo e é retirado do segundo tempo, 15 minutos, os caras estão, só um pouquinho, tem problema aí. Os caras já recuam nas propostas, né? E o Renato, para mim, fez certo em retirar o Natan Fernandes. Nessa hora não tem que pensar em dinheiro, tem que pensar na equipe. O cara era um a menos e o Grêmio já estava com um a menos. Então, todos esses fatores extra-campo mexem com o Natan Fernandes. É preciso acompanhamento desse menino. O problema dele não é futebol, o problema dele é extra-campo. É preciso retomar a cabeça do Natan para ele construir uma carreira no Grêmio. O Natan não está pronto para ser vendido. Ele tem que jogar mais no Grêmio para depois ser vendido. São coisas do futebol. Ele tem 19 anos. Tem 19 anos. Tomara que dê certo. Porque o Natan é uma peça fundamental para o Grêmio puxar contra-ataque, né? Ele ser o novo Gustavo Nunes. Mas ele deve perder espaço para a Aravena agora. Vamos ver o que vai acontecer. Mas não é coincidência. Marcos Braz do Flamengo, chuteira do Neymar, o Grêmio não precisa vendê-lo agora, não tem necessidade. Tudo isso mexe com a cabeça. Valeu, dá like, se inscreva no canal que é muito importante e valeu demais.